época do nascimento de Nero, por volta de 37 d.C., o Império Romano era uma força expansiva que se estendia desde a Gália até o Oriente Médio. O imperador reinante era Calígula, conhecido por seu governo arbitrário e extravagante. O Senado romano ainda desempenhava um papel político significativo, embora seu poder fosse frequentemente desafiado pelos imperadores. Nessa fase, figuras como o general Cláudio, pai de Nero, eram proeminentes. Tensões internas e conspirações eram comuns, culminando no assassinato de Calígula em 41 d.C. Após sua morte, Cláudio ascendeu ao trono, tornando-se imperador e eventual padrasto de Nero após se casar com Agripina, mãe do futuro imperador. O Império Romano, apesar de desafios, continuava sua expansão e estabilidade relativa. Contudo, as dinâmicas políticas e as intrigas na corte imperial prenunciavam mudanças significativas que viriam a se desdobrar durante o governo de Nero. Roma era a capital de um vasto império que se estendia por partes significativas da Europa, África e Ásia. A cidade era uma metrópole próspera. O Senado romano ainda exercia influência política e a sociedade romana era estratificada. A religião desempenhava um papel importante e a infraestrutura urbana era impressionante, com destaque para o Coliseu e o Circo Máximo. Nero, nascido em 37 d.C., era filho de Agripina, a jovem, e Gnaeus Domitius Ahenobarbus. Após a morte do pai, Agripina se casou com o imperador Cláudio, garantindo a Nero uma conexão com a família imperial. Nero foi adotado por Cláudio, tornando-se o herdeiro aparente. Aos 16 anos, em 54 d.C., Nero ascendeu ao trono após a morte de Cláudio. Seu reinado inicial foi moldado por influências como sua mãe e conselheiros como Sêneca e Burrus. Nos primeiros anos, políticas populares e eventos culturais marcaram seu governo. Em sétimo lugar, o massacre dos inocentes. Em 68 d.C., Nero ordenou um massacre brutal de crianças e suas famílias, visando eliminar qualquer ameaça futura. Bebês foram separados de suas mães e esmagados contra rochas, enquanto crianças mais velhas foram empaladas ou queimadas vivas. Este ato atroz revela o completo desrespeito pela vida humana e representa um dos episódios mais cruéis de Nero. Em sexto lugar, perseguição a poetas e filósofos. Sêneca, forçado a cometer suicídio, enfrentou uma morte lenta ao abrir as veias, enquanto Lúcio Aneu Sêneca foi condenado à morte, sofrendo torturas antes da execução. Poetas e filósofos eram frequentemente submetidos a mutilações públicas antes de serem executados, visando silenciar qualquer oposição intelectual. O ambiente de terror imposto por Nero inibiu a liberdade de expressão na sociedade romana. Em quinto lugar, a execução de Octávia. A execução de Octávia, esposa de Nero, em 62 d.C., foi um ato cruel e injusto. Nero a acusou falsamente de adultério e traição para justificar sua eliminação e casar-se com Poppaea Sabina. Octávia foi exilada e posteriormente executada, destacando a brutalidade e abuso de poder do imperador em relação à própria família. Esse evento é um exemplo marcante da tirania de Nero durante seu governo. Em quarto lugar, o grande incêndio em Roma. Alguns historiadores sustentam a teoria de que Nero teve envolvimento no grande incêndio de Roma em 64 d.C. Essa perspectiva aponta para relatos históricos, como os de Tácito, Suetônio e Cassius Dio, que sugerem que Nero teria provocado o incêndio para liberar espaço para seus projetos arquitetônicos, incluindo a construção da Domus Áurea. De acordo com essas fontes, Nero teria sido visto tocando lira enquanto observava a cidade em chamas, o que contribuiu para alar a crença de que ele estava indiferente ao desastre, ou pior,
que teria orquestrado o incêndio deliberadamente. Essas narrativas tradicionais alimentam a hipótese de que Nero teria motivos pessoais para iniciar o incêndio. Em terceiro lugar, o assassinato de Poppaea Sabina. Poppaea Sabina era conhecida por sua beleza e influência sobre Nero. Durante sua gravidez, a narrativa tradicional afirma que Nero, em um acesso de fúria, a teria chutado, resultando em sua morte e na perda do filho que ela carregava. O motivo exato desse ato violento permanece incerto, com algumas fontes sugerindo que foi resultado de uma briga doméstica. No entanto, outras fontes sugerem uma narrativa diferente. Alguns relatos indicam que o assassinato pode ter sido premeditado, talvez devido a conflitos ou ambições políticas. Há especulações de que Nero poderia ter agido para se libertar de um casamento que não era mais politicamente vantajoso ou para abrir caminho para um novo casamento. Em segundo lugar, a execução de Agripina. A tentativa de matar Agripina ocorreu quando Nero sabotou um barco preparado para afundar durante um passeio marítimo. No entanto, Agripina sobreviveu nadando até a costa, escapando da armadilha. Esse episódio reflete a extensão dos conflitos na família imperial e as tensões entre mãe e filho. Posteriormente, em 59 d.C., Nero orquestrou a execução de Agripina. Ele enviou assassinos para afogá-la em uma embarcação, encerrando brutalmente a vida de sua própria mãe. As razões por trás desse ato violento são multifacetadas, envolvendo questões de poder, ambição e a influência potencial de Agripina sobre as decisões de Nero. Em primeiro lugar, a perseguição aos cristãos. A perseguição aos cristãos durante o governo de Nero foi desencadeada após o grande incêndio de Roma em 64 d.C., quando Nero culpou os cristãos para desviar a atenção pública. Os cristãos foram submetidos a torturas e execuções públicas, visando intimidar e silenciar a comunidade cristã emergente. A violência extrema era comum contra os cristãos. Até mesmo no Coliseu, a abertura dos eventos era a execução de cristãos, utilizando até mesmo feras para matá-los. Essa perseguição refletiu o desprezo das autoridades romanas pela nova fé cristã, desafiadora das tradições religiosas e culturais estabelecidas. Apesar da brutalidade, a comunidade cristã resistiu, contribuindo para o fortalecimento e crescimento contínuo da fé cristã ao longo da história. O fim de Nero foi marcado pela crescente impopularidade, revoltas nas províncias e no exército, levando à sua fuga de Roma. Declarado inimigo público pelo Senado, Nero optou pelo suicídio em 9 de junho de 68 d.C., encerrando assim seu governo tirânico. Sua morte precipitou um período de instabilidade política no Império Romano, conhecido como o Ano dos 4 Imperadores. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e inscreva-se para mais vídeos como este.